estamos avançando para o final do capítulo 38. Nesse capítulo, o Alter Rebbe estava nos fazendo uma análise comparativa entre o efeito espiritual alcançado através da ação prática da mitzvah, do cumprimento prático dos preceitos, em comparação com o alcance espiritual produzido através da kavaná da mitzvah, através da intenção presente na hora do cumprimento da mitzvah. Nós vimos, tanto de um lado como de outro, as vantagens, ou seja, o que de fato predomina, prevalece, isso na própria Halachá, refletindo o que ocorre também no campo místico, a importância da ação prática, uma vez que isso está envolvendo as forças essenciais da alma energizante, da alma animal do Yehudi e do seu corpo físico. Isso significa trazer e atrair divindade até o plano físico, terrestre e material, produzir a Deus a morada no plano mais inferior. Esse é o propósito de toda a criação e o motivo da descida até da alma divina para esse mundo. Portanto, isso acaba prevalecendo e tendo uma importância maior. Por isso, se a pessoa praticou, mesmo sem ter toda a kavaná, toda a atenção, intenção e devoção, ela cumpriu com sua obrigação. Mas, por outro lado, o Alter Rebbe agora estava nos explicando, a gente não pode subestimar o valor e a importância da kavaná, da intenção, devoção, conforme vimos no dito dos nossos sábios que afirma que uma mitzvah sem kavaná é como um corpo sem alma. E o Alter Rebbe nos explicou extensamente e profundamente o conceito de corpo e alma, a origem de cada um, e como chega a energia divina para cada um através de Hester Panim, do encobrimento da divindade, através dos Tzimtzumim, através das condensações e diminuições. Nós vimos que no final das contas a luz divina presente na alma é muito superior àquela presente no corpo físico. E trazendo isso para o nosso conceito, mesmo se aplica também a luz divina presente na alma da mitzvah, que seria a sua kavaná. Ou seja, em relação ao encobrimento da luz divina, não há encobrimento quando se trata de mitzvah, porque a mitzvah expressa a vontade de Deus. Então, essa vontade está revelada tanto na parte prática da mitzvah, como na parte sentimental, de devoção, de intenção. Mas, no que diz respeito ao tzimtzum, aquilo que foi submetido, a luz divina foi submetida a contrações, diminuições, condensações, então aquela parte da luz divina que se manifesta no corpo da mitzvah, no cumprimento prático, é muito mais condensada, limitada, diminuída em relação e comparação à luz divina presente na kavaná da mitzvah, na intenção e devoção associada à mitzvah. E agora o Alter Rebbe nos explica qual o motivo de fato que na kavaná das mitzvot se revela, se faz presente, ilumina e brilha uma luz superior divina, uma luz mais elevada. Então isso que começa nos dizendo agora o Alter Rebbe, velo shedveikuta machshava besechel adam bo yitbarach מצד עצמה למעלה מדבקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש, כמו שהתבאר לקמן. Já começa nos fazendo uma advertência aqui o Alter Rebbe, que a gente não se equivoque, mas não é que a efetiva ligação do pensamento e da mente humana a Deus por meio da kavaná seja em si mesma mais elevada que a ligação por meio das mitzvot práticas. Não é isso, como será explicado imediatamente abaixo. Ou seja, na realidade, conforme explicado nos livros de Hassidut, até a palavra mitzvah, que significa ordem, preceito divino,
mas ela também é da raiz aramaica tzavta, que significa chibur, ligação, vínculo, ou seja, que através das mitzvot, através do preenchimento da vontade de Deus, cumprimento dos preceitos, com isso nós efetuamos uma ligação, uma conexão com Deus, nós nos vinculamos profundamente com Deus, ou seja, a mitzvah tzavta, toda mitzvah produz uma ligação e conexão com Deus. Então aqui, nos diz o Alter Rebbe, à primeira vista a gente poderia talvez imaginar que uma vez que a kavaná, a intenção, a devoção é algo tão elevado, sublime para nós, para os seres humanos, mais do que um mero ato físico, um ato braçal e às vezes até um ato mecânico, uma concentração, uma intenção, uma devoção profunda, elevada, isso parece muito mais importante, muito mais substancial para nós, mas ele nos diz, não é esse o motivo que torna a luz divina presente na Kavaná algo mais elevado. Então isso que ele nos fala, não é que a efetiva ligação do pensamento e da mente humana a Deus por meio da Kavaná seja em si mesma mais elevada que a ligação por meio das mitzvot práticas. Não. Como nós falamos, mitzvot produzem ligação, vínculo com Deus. Mas na realidade, aqui é necessário esclarecer algo que é trazido de forma constante, profunda na Hassidut. Isso o Alter Rebbe vai explicar com mais detalhes posteriormente, lá pelo capítulo 46, que essa ligação, essa conexão entre nós e Deus, essa ligação entre a criatura e o Criador. Aqui nós estamos falando numa fusão de duas coisas não só distintas, diferentes, mas até totalmente contrárias e opostas, porque a criatura é finita, limitada, enquanto que o Criador é infinito e ilimitado. E como pode haver uma fusão entre duas coisas tão diferentes e tão antagônicas? Finito e limitado com infinito e ilimitado. Como pode se produzir uma ligação dessas? Então, na realidade, a Hassidut explica que essa ligação só pode ser obtida, só pode ser conseguida através de Deus, através do Criador. Porque nós, criaturas, dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade limitada, por mais que a gente se supere, por mais que a gente exceda, por mais que a gente tenha um QI elevado e utilize todo esse intelecto para raciocinar sobre coisas profundas, para estudar e se aprofundar sobre assuntos místicos, mesmo que a gente utilize o nosso intelecto de maneira focada, se concentrando intensamente para meditar sobre a grandeza de Deus, então com meditação, com concentração e etc., mas no final das contas, e gerando inclusive até sentimentos, emoções elevadas, mas no final das contas tudo isso é limitado, e isso não alcança, isso não atinge e nem se aproxima do Criador infinito e ilimitado. Então, de fato, para nós, a Kavaná, a intenção, devoção, é uma coisa mais elevada do que um mero ato físico, mas em relação ao Criador infinito e ilimitado, que é Deus, a Kavaná não representa algo mais do que o ato físico, e na realidade, a única forma de nós nos ligarmos a Deus é seguindo a cartilha, seguindo a receita e a fórmula que Ele próprio nos deu. Ele nos dá uma colher de chá, Ele estende a sua mão. Na realidade seria impossível e inconcebível essa união. Isso é algo inalcançável. Fundir o finito limitado, nós seres humanos de carne e osso, mortais, etc., com nossas limitações, se conectar a Deus infinito e limitado. Então isso em qualquer situação, mesmo o mais elevado tzadik, mesmo a pessoa mais entendida, mesmo o maior erudito, etc., no final tudo é limitado. Então, por força própria, a criatura humana jamais conseguiria alcançar
algo do Criador e se conectar a Ele. A única possibilidade é quando o próprio Criador, como o Criador viabiliza isso, algo que parece, ou de fato, pela lógica impossível, a fusão do finito com o infinito, limitado com o ilimitado. Deus é tão ilimitado que ele tem meios de viabilizar isso também. Mas a única forma de viabilizar esse vínculo, essa ligação, é através da maneira que Deus nos instruiu. Isso é através do cumprimento das mitzvot, dos preceitos da Torá, onde Deus investiu a sua vontade, sua sabedoria, sua vontade, sua essência está lá presente. Portanto, mesmo que para nós talvez pareçam atos banais, atos simples, braçais, não é? Mas é aí que paira a vontade divina. Deus revestiu Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, ele nos santificou com seus preceitos, nos ordenando fazer tal e tal. Então, ele nos santifica através disso, que ele investiu sua vontade nesses preceitos, que nós temos a oportunidade de cumprir, que ele nos ordenou, e dessa forma, e somente dessa forma, é que nós temos a ponte ou a estrada pavimentada para poder nos ligar com Deus, com o infinito. Portanto, por isso ele nos diz, não é... Por que a luz divina, ele está querendo nos explicar aqui? Ele vai nos explicar por que a luz divina presente na Kavaná é de uma qualidade ou intensidade maior do que no ato. Então isso não é por causa do que a gente imaginaria à primeira vista. Puxa, mas Kavaná é algo muito mais elevado. Mas aqui ele salienta que nós não estamos buscando o mais elevado aos nossos olhos, porque no final das contas, objetivamente só podemos nos conectar a Deus através do cumprimento da sua vontade, preenchendo e satisfazendo a sua vontade. Isso ocorre através da execução prática dos preceitos. Está escrito que isso ocorre através das kavanot. Se uma pessoa, já falamos, se ele tiver todas a melhor das intenções e as mais elevadas das meditações e uma grande devoção, mas se na prática não cumprir a mitzvah, ele nada obteve, ele nada conseguiu. Então ele vai nos explicar em seguida, por isso é necessário esclarecer muito bem qual o motivo dessa luz divina intensa e elevada presente de forma mais acentuada na Kavaná, que não é aquilo que a gente poderia pensar à primeira vista. Então ele nos fala que o motivo real, que na Kavaná, na intenção das mitzvot, se faz presente uma luz mais elevada, não é porque com isso nós estamos dedicando a Deus a parte mais elevada do nosso ser, nosso pensamento, nosso intelecto que está presente na intenção e devoção por trás das mitzvot. Isso para nós é algo mais elevado. Ou seja, nós consideramos, não é, a meditação contemplativa, o refletir intelectual, etc. Então ele nos diz, isso não é mais elevado que a ligação que se obtém através do cumprimento prático das mitzvot. Pelo contrário, a verdadeira conexão com Deus, como nós falamos, só pode ser obtida através do cumprimento prático, da ação prática, manual. Então, por que a Kavaná é tão importante mesmo assim? Ela mipnei shezeu gam ken retzono yitbarach ledofka besechel umachshava bekavanat hamitzvot maasiot ubekavanat kriyat shema utfila ushar brachot. Ele nos diz, sabe qual é o real motivo? E sim, porque ligar a sua mente e pensamento a Ele, a Deus, por meio da Kavaná, nos mandamentos práticos, é também a vontade de Deus. Assim como a Kavaná durante a recitação do Shema, que nós falamos que é imprescindível, pelo menos no primeiro versículo, ou na oração, pelo menos na primeira bênção, e todas as outras bênçãos, na verdade, ele nos fala que a vontade de Deus é que não só a pessoa cumpra na prática a mitzvah, mas a vontade de Deus é que a pessoa tenha kavaná. Por isso a própria Halachá também exige o mínimo de kavaná nessas mitzvot que nós mencionamos, no cumprimento desses preceitos.
Então, na realidade, a grandeza da Kavaná não é que para nós isso é uma coisa elevada. Puxa, eu me sinto muito mais elevado depois de 15 minutos de meditação, de reflexão, me sinto inspirado, me sinto energizado espiritualmente, mas não é esse o motivo que torna a Kavaná mais elevada. O real motivo que a luz espiritual divina que se obtém através da Kavaná é mais elevada, de uma qualidade maior, é porque isso consiste também na vontade de Deus. A vontade de Deus era que, em primeiro lugar, e isso é o primeiro motivo porque que a Kavaná é tão importante, que a gente dedicasse as nossas funções, nossas faculdades mentais, intelectuais, emocionais mais elevadas, que a gente dirigisse, direcionasse isso para Deus na hora do cumprimento das mitzvot, cumprindo as mitzvot não só mecanicamente, não só fisicamente, mas também com envolvimento intelectual e emocional, se identificando com esse cumprimento. Isso que ele nos segue dizendo, Ve'he'arat ratzon ha'elyon hazeh, המאירה ומלובשת בכוונה זו היא גדולה לאין קץ למעלה מעלה מהארת רצון העליון המאירה ומלובשת בקיום המצוות עצמן במעשה ובדיבור בלי כוונה. Nos fala que a vontade divina ilumina e penetra nessa kavaná, nessa atenção, nessa intenção e devoção que a pessoa tem ao cumprir a mitzvah. Então a vontade divina ilumina nessa kavaná que acompanha a execução da mitzvah em medida muitíssimo maior, infinitamente maior do que a vontade divina ilumina e penetra no cumprimento das mitzvot em si, só no cumprimento prático, seja por ação ou fala, quando é feito sem kavaná, sendo a primeira medida, ou seja, a medida, por assim dizer, de luz, de intensidade, qualidade de luz divina, espiritual, obtida através da mitzvah com kavaná, ela é infinitamente superior à segunda, aquela que se obtém quando a pessoa faz a mitzvah, mas sem kavaná, tanto quanto a luz, e isso numa proporção como a luz da alma que excede a do corpo. כגודל מעלת אור הנשמה על הגוף שהוא כלי ומלבוש הנשמה, כמו גוף המצווה עצמה שהוא כלי ומלבוש לכוונתה. Ou seja, aqui nos fala o Alter Rebbe, lembrando aquilo que nós falamos, que o ato da mitzvah e a kavaná da mitzvah representam o corpo e a alma. O ato está associado ao corpo da mitzvah e a kavaná é a intenção, devoção, é a alma da mitzvah. E assim como o corpo, na realidade, ele é um recipiente para a alma, porque um corpo sem vida ele nem tem razão de ser, ele não se movimenta, não faz nada, não produz. Na verdade, o corpo está aí para ser um veículo, um recipiente para a alma. Da mesma forma, nos diz o Alter Rebbe, assim também o corpo das mitzvot, ou seja, a implementação prática, o cumprimento dos preceitos, ele se constitui em quê? Num recipiente, numa vestimenta para conter, atrair, captar dentro de si a kavaná, a intenção e a devoção que ela representa a alma da mitzvah. E assim como a vitalidade, a energia vital presente na alma é mais elevada que a do corpo, da mesma maneira, o reflexo, o brilho da luz divina suprema presente na kavaná, na intenção da mitzvah, é maior, infinitamente maior do que aquele presente no corpo da mitzvah, que é no lado prático dela. E aqui a gente está, parece, traçando uma distinção, dando notas para níveis da vontade divina. Então aqui, mais uma vez, se faz necessário um esclarecimento que aqui não há divisões, porque quando nós falamos da vontade de Deus, é sabido que Deus e sua vontade são uma coisa só. Então, assim como Deus é uno, é único, numa unidade simples,
não composta, etc. Da mesma maneira, a sua vontade é una e única, indivisível. Então, isso que nos esclarece o Alter Rebbe em seguida, porque aqui nós estamos tratando de assuntos muito abstratos, delicados, espirituais, então sempre é importante esclarecer e, enfim, enfatizar a essência do conceito. ואף שבשתיהן במצווה ובכוונתה מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום שינוי וריבוי חס ושלום ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. Ele nos diz, embora ambas as coisas, ou seja, a mitzvah, o lado prático dela, e a sua kavaná, a intenção, devoção, sejam expressões da mesma vontade divina. Não é que aqui existem duas vontades, uma vontade para cá, outra vontade para lá, não. É uma única vontade de Deus, totalmente simples, como nós falamos, assim como Deus é uma unidade simples e não composta, a sua vontade também é assim. É uma vontade simples e abstrata que não apresenta mudança nem multiplicidade. Então, na realidade, nem cabe ficar dividindo graus e níveis na vontade, a vontade suprema, a vontade mais baixa, etc. Então, ele fala, não apresenta mudança nem multiplicidade, Deus nos livre. Uma vontade que está fundida em união perfeita. Nós falamos da vontade de Deus, é uma unidade única, perfeita, a vontade de Deus, né? Ela está fundida em união perfeita com a própria essência e ser de Deus. Né? Então, existe essa unidade completa, essa integração total e absoluta. Né? Mas mesmo assim ele vai dizer, afal pequena reara eina shavá bibchinat tzimtzum veitpashtut. Na vontade em si não há diferenças, não há níveis e categorias, mas na manifestação e na revelação dela aqui embaixo acaba havendo variantes, acaba havendo níveis distintos. Isso que ele nos fala ainda assim, a iluminação não é igual entre uma e outra, entre a ação e a kavaná. Ela tem variações no caso de revelação diminuída ou manifesta, ou seja, apesar do caráter uno e indivisível dessa vontade de Deus, a iluminação proveniente dela, quando essa iluminação se revela, se manifesta, o grau de revelação acaba variando para nós. Então a revelação, a iluminação proveniente dela não é igual em um ato de cumprimento de mitzvah feito com kavaná, se comparado a um outro ato, ou mesmo ato de mitzvah sem kavaná. Pois essa iluminação, quando é feito sem kavaná, sem intenção e devoção, é muito diminuída no ato da mitzvah, quando permanece só o ato em si, sem atenção, devoção, etc. Em contrapartida, ela é abundantemente manifesta e revelada em sua kavaná. Então ele nos dá esse esclarecimento, a vontade de Deus de fato é uma única, indivisível, simples, não composta, mas na revelação, na manifestação dessa luz aqui para nós, a revelação que se manifesta através da kavaná, quando o ato em si é acompanhado de kavaná, de intenção e devoção, é bem maior, infinitamente maior do que a revelação que se manifesta somente através do ato, e a comparação, ou seja, a discrepância entre um e outro é na mesma proporção que a diferença da alma para o corpo, né? Que a presença vital na alma é muito mais intensa do que na do corpo. Então, isso que ele nos diz, na kavaná das mitzvot, se revela e se faz presente de uma forma mais expandida essa luz divina. Por mais que na vontade original em si não há diferença. Então, isso é na revelação, na manifestação. Aqui nós temos uma agarrá, nós temos um adendo
do Alter Rebbe, como em vários lugares, vários capítulos do Tânia, e que muitas vezes ele traz trechos correspondentes ou endosso as suas ideias daquilo que está escrito nos tratados cabalísticos. Então aqui só mencionando em passagem o Como Shkatuv Be'etz Chaim, conforme consta na obra Etz Chaim de Rab Chaim Vital, que transcreve os ensinamentos do Arizal, do Rabi Yitzhak Luria, o grande cabalista do século XV, 16, Shekavanat mitzvot vetalmud Torah. Lá ele explica que a intenção e devoção presente nas mitzvot, ou no estudo da Torá, e bemadregat or. Na linguagem cabalística, isso está no nível, na categoria de luz. Nós sabemos que existe na Sefirot luzes e vasos, luzes e recipientes. A luz é o mais elevado, etc. Então, na linguagem cabalística, ele nos diz que a Kavaná está associada ao conceito de or, de luz, enquanto que Gufa Mitzvah, Gufa mitzvot, hem madregot bechinat kelim, já o corpo das mitzvot, ou seja, o lado físico prático das mitzvot, isso está associado ao conceito cabalístico de kelim, os chamados vasos, os recipientes na sefirot, shem bechinat tzimtzum. E é sabido que nos kelim, nesses vasos recipientes, incide um tzimtzum, uma limitação, condensação bem maior do que o que existe nas luzes. De tzimtzum aor nithavu kelim, que é do na verdade, os kelim, ele nos fala que esses kelim, esses recipientes das firot, só surgiram a partir da limitação, condensação e diminuição das luzes, da energia divina presente naquilo que na Kabbalah é chamado de luz. E de qualquer forma, ele nos fala que o lado físico, prático da mitzvah, isso é associado com os chamados kelim, recipientes, enquanto que o lado da kavaná, da intenção, bem mais elevado, está associado com as chamadas luzes. Prossegue o Alter Rebbe, nos diz, ele nos diz que o grau de iluminação nas mitzvot, da revelação divina que brilha através das mitzvot, seja da prática ou também junto da kavaná, da intenção, também se divide em 4 níveis. Como nós já mencionamos acima, que eles são equivalentes também às 4 letras do tetragrama, e tem a ver com os 4 reinos também, o mineral, vegetal, animal e o ser humano. Não é? Então ele nos diz, o grau de iluminação das mitzvot também se divide em 4 níveis. 2 desses níveis estão presentes no ato da mitzvah, e 2 na kavaná. Então, assim como nos níveis de corpo e alma, que estão presentes em cada ou em cada uma das categorias de forma específica. Então nós falamos, por exemplo, existe o mineral ou o mineral inanimado, inerte, existe o vegetal já tem um certo crescimento, mas é só um crescimento vegetativo, sem movimento, sem sentimento, etc. Então, existe o corpo dos objetos inertes, como por exemplo de uma pedra, não é? Existe o tzomeach, o vegetativo. Por outro lado, ou seja, neles está presente e evidente mais o corpo, o lado físico. Já, por outro lado, no reino animal ou no ser humano, lá está mais presente a vitalidade, ela está mais evidente, existe movimento, existe não só crescimento vegetativo, mas existe movimento, existe vida, existe energia, existe sentimento, etc. No ser humano existe também inteligência, discernimento, etc. Então ele nos diz, existem esses 2 níveis mais associados ao corpo, que seria o mineral inanimado e o vegetal, e os 2 níveis mais associados à alma, que seria o animal, o reino animal e o ser humano. Da mesma maneira ele nos diz, ocorre também com o ato das mitzvot e a kavaná e a intenção das mitzvot, que como nós já dissemos, são tomados como exemplo, como metáfora, representam as 2 coisas, corpo e alma.
O ato da mitzvah é o corpo, a kavaná, a intenção, é a alma, e eles também se dividem nessas 4 categorias, conforme ele vai nos explicar a seguir. Que gufa mitzvot atzman mamash hen beit madregot, שהן מצוות מעשיות ממש ומצוות התלויות בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וברכת המזון ושאר ברכות. Ele nos fala então como que funciona essa divisão. Nós falamos duas categorias mais ligadas ao corpo e 2 ligadas à alma. O corpo da mitzvah, como nós falamos, é a parte prática, então ela também se subdivide em 2 níveis de categorias, porque no corpo, entre aspas, das próprias mitzvot, há 2 níveis, que são, qual seriam? Número 1, aquele correspondente à categoria dos objetos inertes, aquilo que é paralelo ao mineral inanimado, ou à pedra, ou aos objetos inertes. Isso seriam as mitzvot puramente práticas. Um ato prático, a pessoa fez, desencumbiu, cumpriu a mitzvah, que envolve coisas concretas e físicas. Número 2, o outro nível, aquele que seria correspondente ao reino vegetal, que já tem algum tipo de crescimento, já tem algo mais, não é totalmente inerte. Isso representaria o lado prático das mitzvot cumpridas. De que forma? Aquelas mitzvot que são cumpridas por meio da combinação de fala e pensamento. Existem mitzvot, não é só colocar o tefilim no braço ou na cabeça, mas existem mitzvot que obrigatoriamente elas envolvem a fala. Para a pessoa falar, ela tem que pensar alguma coisa, não é? Mesmo que ela esteja falando no piloto automático, algo que ela decorou, uma reza, por exemplo, mas algum pensamento tem que estar ativo aqui. Ou na recitação do Shema, ou nas rezas, ou no estudo da Torá. No estudo da Torá, obrigatoriamente o pensamento da pessoa está ativo, não é? Para estudar, ele precisa estar entendendo o que ele está estudando. Na verdade, esse pensamento ainda não representa a Kavaná. Aqui é um pensamento intelectual voltado à compreensão do tema. Kavaná, atenção, intenção e devoção no estudo da Torá significa a pessoa estar estudando Torá consciente que isso é a sabedoria divina, a vontade de Deus, que através desse estudo ele está se ligando a Deus. Então aqui no caso ainda está faltando a Kavaná. Estamos falando sem Kavaná, mas o pensamento da pessoa está ativo. Então, essa mitzvah do estudo da Torá, ou mesmo nessa parte de oração, essas mitzvot já são um pouco mais, por assim dizer, delicadas, ou no ser humano tornam mais elevado, porque elas acabam envolvendo não só uma ação física, mas obrigatoriamente elas acabam envolvendo a fala, porque, como nós dissemos pela Halachá, essas mitzvot da leitura do Shema, do Birkat Hamazon, da oração, elas têm que ser faladas e pronunciadas, viva a voz. Então elas envolvem já não só a vestimenta externa da alma, que é a ação, mas também as vestimentas mais elevadas e profundas, que são a fala e o pensamento. Então isso que ele nos diz, essas mitzvot que são feitas, essa seria a segunda categoria equivalente ao vegetal, que aqui a prática ainda está faltando a kavaná, ainda está faltando a intenção mais elevada, ou a devoção. Mas aqui pelo menos há uma combinação de fala e pensamento, como o estudo da Torá, a recitação do Shema, a oração, a bênção de graças após a refeição e outras bênçãos. E aqui ele nos salienta, as quais, apesar de terem um componente físico, no caso das mitzvot verbais, isso seria a articulação da fala, mas elas possuem também um elemento mais espiritual, porque aqui, mesmo ainda faltando a intenção ou devoção, mas o pensamento está presente. Isso similarmente às plantas, isso equivale ao reino vegetal, que embora não se locomovam, não é? Como característica, isso seria a característica física delas, mas apresentam sinais de vida, mesmo que seja uma vida vegetativa, mas há um crescimento, mesmo que não há movimento, e é um crescimento limitado, mas elas têm alguma característica espiritual. Então ele nos diz, essa seria uma categoria, vamos dizer assim, mais elevada para nós, no cumprimento das mitzvot, quando isso envolve
faculdades mais elevadas do nosso ser, envolve também a participação da nossa fala e do nosso pensamento. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: e agora as outras duas categorias mais elevadas que estão associadas à alma, isso nos reinos seria correspondente ao reino animal e ao ser humano. De kavanat mitzvot ledovka bo yitbarach, isso estaria relacionado com a intenção e devoção no cumprimento das mitzvot, na vontade da pessoa se ligar a Deus, she'i keneshama leguf, nechleket gam ken lishtei madregot, כמו שתי מדרגות הנשמה, שהן בגוף החומרי, שהם חי ומדבר. Então, a kavaná das mitzvot. A pessoa tem kavaná. E qual a kavaná básica das mitzvot? Como nós sempre enfatizamos, não são intenções místicas, esotéricas. Não. A kavaná, não é? Mata mitkaven. O que você está querendo dizer? O que você pensa? Qual? Não é? A kavaná, a intenção da pessoa é, nas mitzvot, simplesmente de ligar-se a Deus. Então, quando a pessoa tem essa kavaná, não está agindo apenas fisicamente. Não só fazendo algo braçal, ou não só agindo mecanicamente, ou de forma robótica. Mas ele tem o mínimo de kavaná, de intenção de ligar-se a Deus. Isso é considerado que é como a alma de uma mitzvah, como a gente já falou, em contraposição ao corpo dela, que é meramente o ato prático do seu cumprimento. Então essa kavaná agrega um valor tremendo e atrai uma luz divina, isso que ele está nos explicando, porque que ela atrai uma luz divina, uma revelação divina bem mais elevada do que o corpo da mitzvah é capaz de atrair. Mas antes disso ele nos diz que essa kavaná se subdivide em dois níveis. E esses dois níveis de kavaná são mais associados à alma, e eles são correspondentes aos dois tipos de alma encontrados nos corpos físicos dos seres vivos. A saber, primeiro, as almas presentes nos animais, esse seria, portanto, o terceiro nível numa escala hierárquica de baixo para cima que nós estamos vendo. Então, os animais, eles têm não só um crescimento vegetativo, mas eles crescem, e eles têm movimento, e eles têm sentimentos, e eles, enfim. Né? Então, existe a alma presente nos animais, e o quarto e mais elevado nível, que seria a alma presente nos seres humanos. Da mesma maneira ele nos diz que existe, como ele vai explicar mais tarde, que existe um tipo de kavaná que está associado à alma do animal, assim como o animal tem seus instintos, seus reflexos, seus sentimentos, etc. E por outro lado ele vai nos dizer, explicar que existe uma kavaná mais elevada, mais sublime, que se assemelha, está associada à alma do ser humano. Qual a diferença do ser humano com o animal? Como a gente já falou que no judaísmo o ser humano não é apenas um animal racional. Então é claro que o ser humano é dotado de intelecto, discernimento, o que o animal não tem e não possui. Porque emoções e sentimentos, como a gente vê e constata, existem nos animais também. Eles também têm amor materno e etc., não é? Ou carinho pelo seu dono, ou o que for. Então emoções e sentimentos estão presentes também nos animais, e eles também sentem amor, atração, ou medo e temor. Eles se afastam naturalmente do fogo, ou de uma armadilha, daquilo que os intimida, e eles sentem desejo e proximidade, não é? Aquilo que os atrai, amor a isso. Mas isso são esses sentimentos dos animais, não são sentimentos, por assim dizer, filtrados ou concebidos, ou pela lógica ou intelectualmente, ou que eles sabem que isso é uma coisa boa e por isso vale a pena ir atrás disso e por isso eu me sinto atraído a isso, ou vice-versa, é uma coisa ruim, por isso devo me afastar, ou é imoral, não é correto. Não, isso os animais não têm essa escala de valores, eles não têm esse intelecto e discernimento. Os sentimentos e emoções que eles têm são como instintivas.
Enquanto que o ser humano ele é dotado de intelecto, de raciocínio, e portanto isso impacta e deve impactar também as suas emoções e os seus sentimentos, que sejam filtrados e regidos até pelo intelecto, saber o que amar e desejar, e saber do que se afastar e do que ter repulsa, e assim por diante. Ele vai nos falar que o mesmo ocorre também em relação a Kavaná. A Kavaná, a intenção e devoção por parte da pessoa de querer se conectar a Deus através daquela mitzvah. Então ele nos fala, a Kavaná, de certa forma, é intenção e devoção. Isso está ligado com um sentimento no coração, ou seja, que isso está associado com amor a Deus e temor reverencial a Deus. E disso vem a vontade de estar conectado e ligado a Ele. Mas nós vamos ver, baseado também em algo que a gente já estudou nos capítulos anteriores do Tânia, que existe uma diferença entre o tipo de amor e temor reverencial a Deus. Existe um tipo de amor e temor que são, por assim dizer, naturais, quase que instintivos na alma do Yehudi, enquanto que existe um amor e temor mais elevados, que eles são resultado de meditação, de reflexão, da pessoa ter internalizado a ideia e com isso despertado o sentimento. Então isso seria, por assim dizer, a diferença dos sentimentos, emoções instintivas que são comparadas, porque isso existe também no reino animal, e as emoções pensadas ou bem pensadas ou nutridas ou geradas pelo pensamento, que isso é característico unicamente do ser humano.